que a gente hoje em dia sabe que tudo se copia, infelizmente. Tudo, nada se cria, tudo se copia. Então, até da internet, na pandemia, eu não tinha quase nada de vídeo, tinha poucos vídeos assim, só que eu não tinha o que fazer. Aí tava em casa e comecei a gravar. Sim. Numa da primeira gravação que colocou no YouTube, eu já recebi uma ligação. Ó, você vê como é que é, de telefone. Você pode vir treinar os meus funcionários? Quanto você cobra para dar o treinamento? Aí eu falei, não, eu não faço treinamento, eu faço máquina. Não, mas você explicou como atender, como fazer, como começar, e os meus funcionários precisam. Eu tenho uma desentupidora aqui em Recife, eu tenho outra em Goiânia e tenho, parece no Paraná. Eu precisava treinar o meu pessoal a isso que você está falando. Aí eu peguei o gosto, comecei a gravar. Eu sou uma pessoa meio compulsiva em determinadas situações, né? Como não tinha nada, vamos lá. Graças a Deus, eu tô colhendo um fruto de uma coisa inconsciente que eu fiz lá atrás. Sim. Aí alguns já começaram a gravar aquele vídeo, aquela coisa natural. O que eu falava pro meu filho hoje, ele tá profissionalizando a minha área, meus vídeos, ele está. Porque ele formado, precisa qualidade. Mas um período eu gostava de gravar aqui agora. Com os erros, com a minha forma de falar, com tudo. Então, eu tenho esse feedback dos clientes. Eu falo, sabe o que eu gosto do senhor, Alexandre? Porque o senhor é aquilo que fala, porque não tem corte, você não tá mudando nada. É você natural. A máquina é essa, ela faz isso. É o que a pessoa precisa entender, da forma, a linguagem simples. Não adianta enfeitar, né? Enfeitar o pavão e não é. Vamos lá. E uma coisa, dentro da pergunta que você me pôs, assim, como eu me sinto, um determinado momento eu também copiei. Não posso também falar que... Tinha para você se inspirar. Porque eu copiei. Eu precisava arrumar aquela máquina de um outro fabricante. Então, só que, assim, eu fazia peças para manutenção e peças para fazer o suplemento, né? Porque tem máquina, você precisa comprar um pneu para um carro, você precisa comprar uma roda. Não é só o carro em si, precisa da roda, precisa de tudo. E a máquina precisa de cabo, que vai desentupir, ele entorta, é um material de consumo constante ali, de reposição. Então, aí você se sente confortável, né, que você está fazendo, a peça ali já está pronta. Tudo. Quando eu realmente, na vida eu passei sempre para os dois lados, né? Quando eu criei a minha máquina, porque a máquina antiga, até da época do meu pai, tinha 36, 37 itens de produção de usinagem. Entre corpo, pecinha aqui, pecinha ali. Foi um desenvolvimento de engenharia muito grande. Era uma máquina americana, então de excelente qualidade, durabilidade, tudo. Só que custo era muito alto. Eu baixei a minha para 7 itens. Olha! Vendo uma máquina de fulano, vendo uma máquina de ciclano, vendo uma marca chinesa, máquina alemã, vendo... Eu fui juntando essa... Foi a sua experiência, seu interesse, né? E a sua... Vamos colocar lá atrás. Podia. Quantos passaram antes de você e falou, vamos ficar com essa que tá bom? Ficar confortável, vou usar essa, tá bom. Sim. Isso daí também foi sua iniciativa. Porque podia continuar assim, que ninguém parou para ver e otimizar. Sim. Tá funcionando, deixa lá. Tá funcionando, deixa lá. Aí eu construí esse modelo de máquina. Realmente, baixei custo de produção, tempo de produção. Como eu gosto do lado comercial, sobrou tempo para vender. Para vender. Que eu sempre busco. E eu tenho um bordão assim, né? Vendas cura tudo, né? Dor de cabeça, calvície, dor de dente, vendas cura tudo. Só que nesse período, eu tive dentro da empresa pessoas como gerente, como comerciante, e que viram até um campo. Então, quando se desligaram de mim, copiaram a máquina exatamente como é e foram nos clientes que nós atendíamos. Então, mas aí entra a questão da ética, né? Então, aí vem um outro. Aconteceu o quê? A mesma coisa. E muitas vezes o cliente do outro fala assim, a sua máquina não é boa. Você copiou de fulano. Aí eu falei, tá. Eu falei, o fulano chama... Atribuir a você uma coisa que o outro fez. O fulano chama-se assim, é ele mesmo. Ele é muito mais tempo de você de mercado.
Não tem metade do tempo meu. Aí você vai discutir o quê, né? Não. Tá bom. Aí eu falo, beleza, continuo com ele. fico Boa com sorte, ele, seja boa sorte, feliz, seja feliz. Precisar amanhã, futuramente, de alguma coisa, eu estou à sua disposição. Sim, porque não tem nem o que falar, né? É complicado. É complicado. É a questão da ética, né? E hoje, uma coisa assim, tem alguns outros concorrentes, é natural, eu acredito, todo o mercado, e vai brotando, né? Só que eu vejo assim, eles não atrapalham só eles, como atrapalham até os outros que estão, que aí cobram muito pouco. Sim. Aí eu falo, mas cobra pouco. Eles veem hoje o meu resultado. Mas o meu resultado não é de 5 anos atrás, não é de 2 anos. São 37 anos. São né? 37 anos. E eu passei por muita coisa para chegar onde eu cheguei. Tá. E tive que abrir mão de muitas outras coisas que muitos não abrem para estar onde eu estou. Então, o que é abrir mão? O gasto desnecessário, as gandaias de noitada de final de semana, que eu tenho isso, eu aprendi isso com muita responsabilidade. A minha responsabilidade primeira, pronto. Meus funcionários estão pagos, está tudo em dia as contas. Agora vamos contar o nosso. Que muitas vezes... É o contrário que fazem. Então, só que aí para vender, não se vende fácil. Sim. A grande parte está hoje muito mal acostumada com preço. O mais barato. O que eu... Esse aqui está muito mais barato. Mas por que ele está muito mais barato? Porque ele te entrega, o que ele prometeu, além do produto, O que tem mais, o né? que tem tá a mais, agregado o a que está isso? agregado A a isso. qualidade. Um é de plástico, é de ferro. A origem desse Sim. produto é saudável? Uhum. Se quebrar em uma hora para consertar, né? Consertou, tudo isso. Então, muitos acham que você produziu um produto por 1 e vendeu por 2, você vai ficar rico porque você vai vender muito. Na verdade, em determinados segmentos, você tem um número de mercado. Você vende aquilo, não que não passa. Só tem um limite, né? Tem um Você limite. Tem um limite, Sim. Ela não tem, você não vende tantos pneus como você não vende tantas rodas Sim. quando se vende tantos pneus. Entendeu? Então, é isso que eles muitas vezes não vê. Então, é limitado. Então, eles acham que vão vender 1 milhão de peças. E não vai vender 1 milhão de peças. Só que dentro disso, você tem que manter uma estrutura, uma empresa limpa, um conforto para os funcionários. Sim. Você tem que manter sua audiência. Você tem que ter uma saúde financeira para comprar, manter estoque. Você tem seus compromissos. E não é porque você é o dono, você tem que ganhar mais. Não, eu tenho que criar essa saúde para estar aqui hoje, para estar contando essa história, para usufruir. Então, eles colocam no preço, ganhei 100%, eu vou ficar... Não vai. Mas você cobra demais, você põe 200%. Não, veja bem que 200% ainda sobra igual a... Porque agora, isso. o meu dinheiro é direcionado aqui. O seu dinheiro é direcionado aqui. Aí você não paga o fornecedor. Nós, entre concorrentes, temos a mesma fonte de matéria-prima. Então, não que você pede informação, a informação vem a você. Chega. Eu costumo Você dizer fala, você tá que, sentadinho lá e chega. que antes da gente chegar no lugar, a informação sobre nós já chegou. Sim. Então, eu tenho, quando o dinheiro meu entra, eu, além de pagar o meu fornecedor, eu compro para o meu estoque. Sim. Esse, antes de entrar, ele gasta e vai. Para ele repor, para pagar aquilo, ele tem que vender de novo. Para ele vender de novo, ele abaixa demais o preço. E a conta não fecha. E a conta não vai fechando. Vai fechar nunca. Só que, infelizmente, eu na minha constatação, eu falo assim, isso é um câncer. Aquele câncer que judia anos e anos e não mata. E ele faz as pessoas em volta sofrerem. Adoece junto, né? Adoece junto. Você não tá, mas pega. Porque muitas vezes, se nós formos tomar base, no meu caso, no meu nicho, de 20 anos atrás, 30 anos atrás, existe um preço que as empresas internacionais mantêm.
E nós aqui que criamos as marcas nacionais, seguimos um mercado.